Feliz o homem que alcançou a sabedoria e encontrou o conhecimento, a inteligência, porque vale mais que a prata e o seu lucro é maior que o ouro fino. Hoje eu vim soltar o alcance do câncer, tal como soltar o alcance de todos os mitos que nos foi incutido desde terra e idade. Desde pequeno crescemos a ouvir que epilepsia e gota eram a mesma coisa, e que pessoa que tivesse epilepsia, quando estivesse a ter crises epilépticas, não poderíamos tocar, não poderíamos ajudar, porque poderia nos contaminar esta mesma patologia, e não poderíamos partilhar talheres. Então, desde sempre crescemos com esta mentalidade, mas hoje eu vim soltar o alcance destas mentiras e te mostrar que sim, há uma tremenda diferença entre epilepsia e gota. Venha para o quadro e presta muitíssimo bem atenção no teacher. Aqui temos os aspectos ligados à epilepsia. E deste outro lado temos aspectos ligados à gota. Inicialmente, em termos de conceitos, a epilepsia é uma patologia que afeta o sistema nervoso central, caracterizada por uma síndrome cuja há uma descarga elétrica desproporcional a nível dos neurônios presentes no sistema nervoso central. Para que a função do sistema nervoso central ocorra devidamente, é necessário um equilíbrio de 3 hormônios, que é o glutamato, o aspartato e o GABA, que também é chamado de ácido aminobutírico. O aspartato e o glutamato vão ser responsáveis pela excitação do sistema nervoso, e essa excitação é que gera o potencial de ação. Na epilepsia, vamos ter uma excitação excessiva do glutamato. Ele vai estar trabalhando de forma excessiva e o GABA fica inibido. Esse desequilíbrio na função destas hormonas, com um foco epiléptico, te leva a crises de epilepsia. Então, estas crises de epilepsia, que é caracterizada pela descarga elétrica desproporcional, poderiam resultar desta alteração na funcionalidade dos hormônios, que eram glutamato, aspartato ou o GABA, como também poderia ser através de neuroinfecções, poderia ser também através de traumas, poderia ser através de neurocistercicose. Então, esses fatores iriam levar ao desenvolvimento de crises epilépticas. E essas crises epilépticas poderiam apresentar quadro clínico como convulsões, que vai ser movimentos involuntários, perda da memória, perda do controle do esfíncter, perda do controle motor, perda da consciência ou ainda também diplopia e cefaleia. A epilepsia afeta o sistema nervoso central e a epilepsia, as suas crises podem ser classificadas de 2 formas. Crises parciais, que são as mais frequentes e correspondem a 60%. As crises parciais são aquelas que vão acometer apenas um lóbulo ou um hemisfério cerebral. Elas podem acometer o hemisfério direito ou hemisfério esquerdo. Daí que chamam-se crises parciais. São frequentes, correspondendo a 60%, e afetam apenas um hemisfério. Estas crises parciais são classificadas de 2 formas. Crises parciais simples, que são aquelas que afetam um hemisfério e um lóbulo frontal. As crises parciais simples acometem principalmente o lóbulo frontal, levando assim essa pessoa a ter perda do controle motor, pois nas aulas anteriores eu abordei que o lóbulo frontal seria responsável pelo controle motor, seria responsável pela nossa função executiva. Então, aqui na crises parciais simples, vai afetar o lobo frontal. Este paciente vai apresentar dificuldade no controle motor. As crises parciais complexas vai afetar o lóbulo temporal. Ali
vamos ter o afetamento no controle ou na funcionalidade normal da memória. Vamos ter um comprometimento da memória. Após a ocorrência dessas crises epilépticas do tipo complexas, ele não irá lembrar completamente do que terá ocorrido, porque as crises complexas envolvem o lobo temporal, onde nós vamos encontrar o hipocampo, a zona de Wernicke, as zonas supramarginais, vai estar no lóbulo temporal. As crises generalizadas correspondem a 40% das crises epilépticas e elas, por sua vez, afetam os dois hemisférios, tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito. E estas crises generalizadas vão ter subtipos. Teremos a crise de ausência. Crises de ausência são as crises mais frequentes na infância e na adolescência. Elas podem ocorrer de 10 a 20 vezes por dia e são de curta duração, que é de 5 a 15 segundos. A maioria referir, não, o meu filho é muito distraído. Sempre que lhe mando fazer algo, parece que não me ouve. Ele estava a ter uma crise epiléptica do tipo ausência. É porque não, essa criança parece que não me ouve, eu estou aqui explicando, mas não presta atenção na minha aula. A criança estava tendo uma crise de ausência. É uma crise rápida, repentina, que nem mesmo a própria criança ou o próprio adolescente percebe que estava tendo uma crise de ausência. E esta crise de ausência afeta também a memória, porque faz parte das crises epilépticas generalizadas. E teríamos uma outra crise, que seria as crises epilépticas mioclônicas. As crises epilépticas mioclônicas, tal conforme temos aqui o prefixo mio, que é de músculo, e clônicas, que vai ser de memória, vai ser aquelas que afetam o sistema muscular e esta pessoa vai apresentar sacudidas musculares, movimentos bruscos, porque afetou o sistema muscular. Só até aqui já temos uma ideia de que nem toda crise epiléptica será apresentada com convulsões, porque nos dois exemplos mencionados não temos nenhuma convulsão. Então nem toda convulsão é uma epilepsia e nem toda crise epiléptica apresenta convulsão. Vamos continuar, presta atenção no teacher. Temos as crises clônicas. As crises clônicas são aquelas que a pessoa também vai apresentar um estado febril. E para além desse estado febril, também vai afetar a memória, pois ela faz parte das crises generalizadas e a crise clônica também caracterizada pelo afetamento da memória. Temos as crises tônicas. Tônicas, aqui temos o tônus. Esse prefixo é de tônus muscular. O tônus muscular seria uma contração ligeira que o sistema muscular estaria realizando para nos manter numa devida posição. Nas crises epilépticas do tipo tônicas, o paciente iria apresentar uma contração excessiva. Ele iria mesmo contrair os músculos, quase que não conseguiria esticar. Estaria mesmo com muita rigidez, estaria apertando os braços. Está tendo uma crise epiléptica do tipo tônica. E esta aqui também faz parte das crises generalizadas. Temos a outra, que são crises atônicas. Este A é de ausência. Então, se nós mencionamos anteriormente que esse tono é de tônus muscular, então atônicas vai ser as crises epilépticas com ausência do tônus muscular. Esta pessoa fica flácida, não vai conseguir se manter em uma posição, vai sempre ter a tendência de cair. Aí estamos a ter uma crise atônica do tipo epiléptica. Ainda nas crises epilépticas, nós vamos ter a crise tônico-clônicas. As crises tônico-clônicas, ela inicia tônica com uma contração
muscular excessiva, a pessoa quase que não conseguiria relaxar os seus músculos. Estaria tendo mesmo uma contração muito, mas muito exagerada. E posteriormente, esta contração exagerada iria afetar a memória. Ao afetar a memória, estaríamos entrando aqui nas clônicas. Então, é uma crise tônico-clônica. Começa com uma contração brusca e posteriormente também vamos ter afetamento da memória. E após a ocorrência desta crise, o paciente quase que não lembraria do que aconteceu com ele. Ele não estaria lembrando devidamente do que ocorreu com ele. Lembrar que aqui nessas crises, principalmente nas mioclônicas, o paciente também antes poderia apresentar aura, que são sintomas que precedem a crise. Ele iria sentir, não, eu estou me sentindo de uma forma estranha, provavelmente vou ter uma crise epilética. Iria mesmo pedir nas pessoas que estivessem ao lado, preparem o chão, porque eu vou cair, eu vou ter uma crise epilética. Então isso chamamos de aura, sinais que antecedem a crise epilética. Agora venha para outro aspecto que é a gota. Só até aqui já entendemos que a crise epilética vai afetar o sistema nervoso central. Agora veja outra diferença. A gota é uma doença reumatológica. É uma doença reumatológica que afeta as articulações. A gota é um subtipo de artrite. Quando nós falamos de artrite, estamos falando de inflamação da articulação. E a gota, por sua vez, é um tipo de artrite. Porque na classe de artrite vamos ter vários subtipos. Temos ali a gota, temos o lúpus eritematoso sistêmico, temos a artrite juvenil, temos vários subtipos de artrite. E a gota é um subtipo de artrite. A gota vai ser causada pelo acúmulo excessivo de ácido úrico. Este ácido úrico vai ser depositado na corrente sanguínea e posteriormente vai se grudar nas articulações, impedindo a funcionalidade normal do líquido sinovial. Ao impedir a funcionalidade normal do líquido sinovial, começará por criar cristais. Estes cristais vão levar também à inflamação da articulação. A isto é que nós chamamos de gota. A gota é uma doença reumatológica e não é aquilo que as pessoas nos diziam, ok? Ok, esta mesma gota pode ser classificada ou pode aparecer de duas formas. Gota aguda, que vai ser a fase aguda de adaptação daquela patologia. A pessoa estará tendo o comprometimento das articulações numa fase inicial. É a fase de adaptação. E essa gota aguda vai acometer apenas uma articulação. Já a gota crônica vai ser a que se instalou há um tempo considerável. E para além do tempo considerável, esta gota crônica vai acometer mais de uma articulação. Pode acometer a articulação gleno-humeral, pode acometer o cotovelo, a radiocarpal, pode acometer a coxo-femoral, pode acometer o joelho, pode acometer a articulação talos-crural. Então, poderia acometer qualquer articulação de forma generalizada. Estamos perante a gota crônica. É uma patologia que acomete as articulações. Venha para o quadro clínico. Pacientes com gota iriam apresentar dor articular, porque temos uma inflamação a nível desta articulação. Inflamação. Iria apresentar uma inflamação, porque aí teríamos um desgaste da membrana sinovial e do cartílago articular. Teríamos também vermelhidão. Nesta região, a nível da articulação, estaria mesmo de cor avermelhada. Isso estaríamos mencionando em termos técnicos, vermelhidão.
teríamos a diminuição da ADM, amplitude do movimento, porque com uma articulação inflamada, literalmente que esta pessoa não conseguirá realizar o grau máximo de uma articulação. A liberdade do movimento será reduzida. Então teremos a diminuição da amplitude do movimento. E também, a um dado momento, se não tiver intervenção fisioterapêutica, poderá desenvolver ou poderá ter perda de movimento. Aqui vamos neclitar um bocadinho para que esteja visível para si, ok? Então, perda de movimento. Isto aqui são o quadro clínico da gota. Até aqui, nós já conseguimos desmistificar os mitos que desde sempre crescemos a ouvir. Que a gota e a epilepsia são a mesma coisa. E que pessoas com esta patologia não poderíamos tocar porque poderiam nos contaminar aquela enfermidade. Hoje, tu acabas de soltar o alcance destas patologias. Estamos mesmo a destruir a semente desta mentira, porque verificamos que a epilepsia é uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central, caracterizada por uma descarga elétrica desproporcional e súbita a nível dos neurônios, e que tem subtipos. Já a gota é uma doença reumatológica que afeta as articulações. Até aqui há uma diferença tremenda. Na próxima aula pontualizar-te-ei sobre os antipsicóticos usados no tratamento da epilepsia e os fármacos que também vamos atuar para o tratamento da gota. Então, se esse vídeo ajudou-te no teu aprendizado, inscreva-se no canal para mais vídeos.